Bom dia, iniciamos mais um dia de trabalho, Na graça e na fé em Jesus Cristo e nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que temos um dia abençoado, com a graça de Deus. Hoje eu quero falar da passagem que Jesus, perdoa, que ele enxerga, o que ele enxerga na pessoa que nós não conseguimos enxergar. Que Jesus vê que a gente não consegue ver e compreender. Por isso a gente deve trabalhar isso em nossa vida. Imagina só, chega os sacerdotes do templo, com a mulher que foi pega em adultério. E lá a mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada. A lei era para que mandasse, que fizesse isso com a mulher. Jesus tinha condição de falar, pode. Jesus poderia condenar ela. Mas aí é onde vem a misericórdia, e a compaixão. Jesus não condenou ela não é porque ele ficou preocupado com a autoridade daquele pessoal, Porque se ele mandasse, se ele falasse que não podia apedrejar a mulher, ele ia contra Moisés, Que Moisés disse que tinha que fazer aquilo ali, E se ele falasse que não era, ele ia, Ele falasse que não era, ele ia contra Moisés, E então, qual era a saída de Jesus para pegar aquele pessoal? Porque ele conhecia o coração de cada um que estava ali. Então, qual era a saída que Jesus tinha? Para não compactuar com aquilo que eles praticavam. Ele poderia julgar ela. Poderia dizer que Moisés estava certo, que tinha que fazer aquilo. Mas ele olhou a humanidade do ser humano. Ele olhou a fraqueza que o outro tem. E ele enxergou nessa fraqueza dessa mulher que foi pega nesse ato, ele enxergou nela uma nova chance de vida. Ele viu nela que ela poderia se tornar alguém melhor do que aqueles que estavam acusando ela. Porque ela iria se converter. E aqueles que estavam acusando ela, não. E eu vou dizer por que não converteram. E você sabe por que não converteu. Porque alguém que está sendo condenado, ele só tem uma saída. Ali, para ela só existia a palavra final. Apedrejamento. E se não fosse Cristo ali naquele momento interceder por ela, ela teria o fim que era apedrejada, Que seria apedrejada ela. Então Jesus olha para aqueles que estavam condenando aquela mulher. E eles insistem com Jesus. Agora pensa bem, insistem. O que devemos fazer com ela, E Jesus, então, segundo o Evangelho, começa a escrever, Eu acredito que Jesus estava escrevendo o pecado deles, Porque Jesus fala assim, bom, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, Vendo que eles não eram perfeitos, o que fizeram? Jogaram a pedra e foi saindo. Não tinha argumento. Jesus jogou por terra todos os nossos argumentos
de que somos melhor do que os outros, de que estamos acima das outras pessoas, ainda que elas pequem, ainda que sejam pegas no seu pecado. Vamos colocar assim. Jesus joga por terra todo aquele preconceito que você tem contra as pessoas que cometem erros. Você pensando que você é perfeito, né? Você pensando que está dentro da igreja, você pensando que está lá todo dia, né? Fazendo oração, agradecendo a Deus, né? Tendo uma Bíblia, né? Não é porque eu tenho uma Bíblia na minha mão que eu sou perfeito, não, gente. Não é porque eu tenho uma Bíblia na minha mão que eu leio a palavra de Deus que eu estou livre de pecado. Aqueles sacerdotes, eles oravam a Deus. E por que então não condenaram a mulher? Porque quando Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra? Nem eles tiveram coragem de atirar a primeira pedra. Porque dentro do coração deles, eles sabiam que eles eram pecadores. Assim como aquela mulher que estava sendo condenada. Então por que a gente condena o outro se a gente tem pecado? Por que a gente aponta o dedo para o outro se nós temos pecado? E aquele que poderia acusar, absolveu. Por que Jesus tem misericórdia da pessoa? E por que a gente tem que aprender a olhar como Jesus olhava os outros? Ainda que você não conheça o coração da pessoa, mas você tem que dar para ela uma chance de recomeçar. Uma chance de entender que você é humano igual ela e você erra igual aquela pessoa. E que você não é perfeito. Porque Cristo é perfeito, né? E ele não condenou. Ele poderia apontar o dedo e dizer, sim, ela é pecadora, pode apedrejar ela. Não. Jesus fez o contrário. Atira a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Aquele que não tinha pecado, absolveu. Né? Ele não tinha nenhum pecado, podia condenar porque ele não era pecador. Jesus não tinha pecado. Baixaram a cabeça e saíram, uma atrás do outro. Então não é porque eu leio a palavra de Deus. Aquele que lê a palavra de Deus, presta bem atenção, a pessoa, quanto mais ela lê a palavra de Deus, né? Quanto mais, por isso que eu amo o Evangelho. Quanto mais você entra dentro do Evangelho, quanto mais você prega a palavra de Deus, você tem que ser uma pessoa de mais exemplo ainda. Aí que você tem que viver aquilo. Aí que você tem que fazer aquilo que está dentro do Evangelho, entendeu? Então, quanto mais você prega a palavra de Deus, quanto mais você se alinha com aquilo que Jesus fez, com aquilo que ele manda fazer e que ele fez e o que ele praticou, as obras dele, entendeu? Quanto mais você entra nessa prática de fazer o que Jesus fez e o que nos ensina a fazer, mais temos que olhar para o outro com compaixão e misericórdia. Porque aquele que pode acusar, ele dá a absolvição, né? Ele dá ao outro o motivo por que ele não pode acusar a outra pessoa. Aquele que pode apontar o dedo diz para eles, olha bem o que vocês estão fazendo. Olha se você é perfeito. Olha dentro do seu coração e veja se você não tem pecado. Por que você está condenando então? Eu condeno se eu sou perfeito, né? Jesus tinha direito de condenar. Ele tinha não, ele tem direito de apontar o dedo.
mas ele ainda assim prefere que você tenha uma chance de viver melhor. Ele prefere que você tenha uma chance de ser melhor. E por que que aqueles não converteram? Jesus aponta o pecado dele, ele sai de cabeça, mas eles não se convertem. Ela, pelo contrário, começa a seguir Jesus e se torna uma pessoa de Deus. Entendeu por que Jesus disse numa passagem do Evangelho que as prostitutas entrarão no reino do céu primeiro do que vocês? Então cuidado, quem prega a palavra de Deus, não aponte o dedo para as pessoas que estão no pecado, para as pessoas que estão vivendo uma vida fora da palavra de Deus, porque elas podem se arrepender e entrar no céu primeiro do que você que está com a Bíblia debaixo da mão e fica atacando os outros. Então quem prega a palavra de Deus, ele tem que ser humilde, ele tem que ter compreensão, ele tem que ter compaixão, ainda que isso lhe custe a sua própria vida, porque os apóstolos morreram pregando a palavra de Deus. Jesus no Evangelho não te ensina em nenhum momento a ser violento. Ele não te ensina em nenhum momento a fazer o mal, a praticar maldade nenhuma. Inclusive, quando São Pedro, lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi preso para ser crucificado, ele corta a orelha de um daqueles soldados lá que estava, e Jesus disse: não faça isso, Pedro. Isso era para cumprir a escritura, né? Aí Jesus até faz um milagre ali e coloca a orelha dele no lugar de volta. Com certeza ele fez isso, né? Porque aquele que levanta a espada, pela espada morrerá. Jesus é bem claro. Então, se eu sigo Jesus, se eu prego, eu como cristão, eu como seguidor de Cristo, se eu prego a mensagem de Jesus, se eu falo o que Jesus quer que eu faça, eu falar e fazer, praticar, então eu tenho que agir de acordo como Jesus agiu. Tudo que é fora do contexto de Cristo, eu não estou pregando aquilo que Jesus fez se eu não agir da forma que ele agiu. E os apóstolos. Veja que em todas as passagens dos apóstolos, veja se ensina alguma maldade. E por que a gente tem que amar muito o Evangelho e focar nossa mente dentro do Evangelho de Jesus, dentro das cartas dos apóstolos? Porque todos sabem que os apóstolos sofreram, mas eles não revidaram o seu sofrimento. Morreram por causa da palavra de Deus, mas em nenhum momento eles agiram com violência, foram presos e continuavam orando, continuavam ali firme em Cristo, né? E Jesus não abandonou eles. Então o sofrimento que Jesus teve, eles também sofreram. Porque Jesus disse, você vai glorificar a Deus através desse sofrimento, entendeu? Porque certo tipo de morte que a pessoa sofre nesse mundo, ela glorifica a Deus com a sua morte, entendeu? Através do seu sofrimento, para que outros sejam salvos. É porque o pecado da humanidade é muito grande, então muitos sofrem, inocentes. Muitos inocentes sofrem para expiação de pecado de outros. Isso Jesus deixa bem claro. É por isso que Jesus orou por Pedro, rezou por ele, quando Satanás queria peneirar ele, entendeu? Satanás pediu para peneirar Pedro,
E Jesus orou por ele para que a fé dele não, né, não desfalecesse, não perdesse a fé. E Jesus, quando ia, né, ele ia ser preso, estava chegando a hora dele, Jesus sentiu medo um pouco, mas o medo nosso humano, né? Mas ele confiava em Deus. Por que ele sentiu um pouco de medo? Porque ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas tudo quando não seja feito a minha vontade, mas assim a do Senhor, né? Então Jesus retirou-se 3 vezes para orar, né? Então é normal o ser humano sentir medo, mas Jesus nunca sentiu ódio. Ele sempre carregou dentro de si o amor e sempre enxergou naquele mal que o outro faz, que não era dele próprio, mas sim da coisa ruim, né? Do encardido que usa as pessoas para praticar o mal. Então, o humano que somos, nós somos propícios a erros. Mas somente com Deus, somente em Cristo nós conseguiremos vencer qualquer obstáculo. Por isso que a gente tem que rezar e orar sempre na nossa vida. Por isso que a gente tem que buscar Deus em todos os momentos. Porque o mal, ele está no mundo. Ele veio para a terra. E ai dos habitantes da terra, está em Apocalipse lá, ó, capítulo 12. Né, lê lá que você vai ver que o mal caiu, ai da terra. Pois, sabendo que lhe resta pouco tempo, né, ele está atormentando os habitantes. E se a gente não se apega com Cristo e faz a vontade dele, nós estamos servindo a um propósito que não vem de Deus. E se nós se colocamos contra Deus, né, contra o irmão, nós estamos nos colocando contra Cristo, contra o evangelho dele. Porque ele pediu para a gente se amar uns aos outros, né? Ele pediu para a gente carregar dentro de nós a paz e o amor, para a gente fazer milagres, para a gente orar pelo outro, para a gente, né, fazer as coisas que ele fez, praticar as obras que ele fez. Todo aquele que pratica a obra do Senhor tem que fazer o que ele fez. Não exatamente cura e milagre, que nem todos têm esse dom. Igual eu já falei a respeito de dom. Dom não é todo mundo que tem o dom de fazer cura e milagre. Mas a gente tem um dom na gente. Por exemplo, se eu tenho o dom da mensagem, de passar a palavra, de falar de Deus, eu vou falar de Deus. Se eu tenho um dom de curar, eu vou lá fazer a cura. Entendeu? Deus dá um dom a cada um. Se eu tenho o dom da sabedoria, né, do conhecimento, da ciência, então vou praticar a obra da ciência em benefício do irmão que está doente, que está precisando de um remédio, de alguma coisa, que se eu não posso fazer um milagre de pôr a mão nele e ele ficar curado, eu posso dar um remédio para ele curar, mas um remédio que eu tenha, né, pedido a Deus que esse medicamento faça ele ficar curado. Que remédio também só não cura uma pessoa se você não tiver fé, não. Entendeu? Então, Deus e Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente, né, como católico, cristão, acredita e crê, então a gente tem que ser humilde, tem que fazer a vontade de Deus, parar de ficar condenando, julgando os outros, parar de ficar apontando dedos para as pessoas, porque de problema o mundo já está cheio. Você não precisa ser mais um a praticar esse mal que o mundo te oferece, entendeu? Seja uma pessoa de Deus, busca Deus na vida.
Ame o Evangelho de Jesus, siga o Evangelho de Jesus, busque esse Evangelho sempre na sua vida, né? Olhe para dentro da palavra de Deus e siga a palavra com amor, com carinho, respeitando o seu irmão que pensa diferente de você, mas que ele também tem chance de, se ele estiver no erro, mudar de vida com a palavra de Deus, mostrar para ele que Jesus não salva somente aqueles que estão na igreja, não, mas ele quer salvar todos. Que Jesus tem mais uma chance para você que se acha que tem pecado, né, e acha que é diferente, que não tem saída na sua vida. Jesus te dá uma chance. Ele te mostra que as portas estão abertas a partir do momento que você arrepende do seu erro e começa a seguir ele. E com mais praticar o bem e não o mal. Você não pode pegar a Bíblia para fazer maldade. Não adianta eu arrepender do meu erro que eu cometi no passado, né? Não adianta eu pregar a palavra de Deus, mas continuar praticando obra mal, obra do mal, obra que não seja do sagrado, obra que não seja daquilo que vem, né, a favor das obras boas. Não adianta eu né, me arrepender do meu pecado passado, das coisas ruins que eu pratiquei e continuar fazendo a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Eu não vou fazer aquilo que eu fiz, mas eu vou fazer outro mal. Não fazendo o que eu fiz, mas fazendo outra coisa diferente que não é aquilo que Jesus ensinou para mim praticar. Eu me arrependo de um pecado, mas continuo fazendo outro. Isso resolve alguma coisa? Não. Então você não se arrependeu. Você apenas colocou uma Bíblia debaixo do seu braço e incentiva o mal do mesmo jeito. Então não é com a palavra de Deus que você muda apenas. Não é só ouvindo, não é só estudando a palavra de Deus que você vai mudar seu comportamento, mas a sua prática tem que ter obra, tem que ter boa ação, tem que vir de encontro com aquilo que Jesus ensinou você. Então você tem que prestar bem atenção quando você pratica as coisas de Deus. Você tem que prestar bem atenção no que você está fazendo e ver e olha no Evangelho o que Jesus ensina e ver se você está fazendo aquilo que ele ensinou para que você tenha um dia o seu lugar no céu, junto de Deus e junto de Cristo. As tribulações, as coisas que estão acontecendo, né, no mundo, as coisas ruins, guerra, massacres. Você acha que Deus está de acordo com isso? Primeiro que se alguém ataca o outro e o outro faz do mesmo jeito, se você vai lá e mata, destrói um país e o outro faz o mesmo com você, ele tem direito de revidar? Tem. Mas naquele país tem muita gente bem. No meio de pessoas más, tem pessoas boas. O exemplo que eu te dou tinha 3 cruzes quando Jesus foi crucificado. Tinha ele no meio e 2 ladrões do lado, segundo o Evangelho. E um deles se arrepende e Jesus salva ele. Entendeu onde eu quero chegar? Que mesmo naquela guerra existem pessoas boas. Mesmo onde há guerra, existe gente boa.
Porque até no meio dos maus existem pessoas que são boas. Jesus fala: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Por acaso um filho lhe pede um pão, você lhe dará uma pedra? Lhe pede um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Não. Você vai dar para o seu filho aquilo que ele pediu. Quem é pai sabe que você faz tudo por um filho. E por isso Jesus disse. Isso até me emociona um pouco, mas eu me seguro. Deus, quanto mais o Pai que está no céu, o que vocês pedirem, mas peçam com o coração voltado para Ele. Ele vos dará. Mas o coração do ser humano tem que ter voltado para Deus, para as coisas boas, e não para as coisas ruins. E não para aquilo que a gente acha. Então buscar a Deus não é só questão de estar dentro da igreja. Buscar a Deus não é só no ambiente de oração, mas sim em todo momento da sua vida, no seu trabalho, na sua família. Você acha que é fácil? Não. Jesus nunca disse que era fácil seguir Ele. Ninguém disse que é fácil entrar na porta estreita. Ele disse, a porta larga é fácil, mas a estreita é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Não existe teologia da prosperidade. Jesus condena o dinheiro. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso é palavra de Jesus. Porque às vezes a pessoa tem tanto que ele não tem, né? As pessoas que têm muito, Jesus fala, eles já receberam recompensa, né? Aqueles que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então você que faz caridade, muitos fazem mostrando aquilo que... Porque eles receberam a recompensa. Jesus já falou que eles receberam a recompensa. Então a gente tem que praticar a obra de Deus para Deus ficar sabendo o que você está fazendo. Ele não falou, quando quiseres orar, entre no teu quarto, pois Deus vê o que está oculto. Então a gente não esconde nada de Deus. Não precisa você pensar que você esconde nada de Deus. Não, porque todo momento Ele sabe da sua vida. Ele sabe tudo que você está fazendo. A sua vida é um livro aberto diante de Deus. Não adianta você querer esconder nada dele. Ele sabe tudo o que você faz. Então procura praticar aquilo que está dentro do Evangelho. Procura fazer tudo aquilo que Jesus manda. Porque diante de Deus, você está nu. Porque Ele sabe tudo sobre você. Então fica a dica, a gente tem que seguir a palavra de Deus. E fazer o que Jesus manda. Esquece esse negócio de o ditado Maria vai com as outras. Porque se eu vejo que o meu irmão está indo em direção a um buraco, se eu não orientar ele, eu vou cair junto. Porque se eu seguir ele e eu vejo que ele vai cair no buraco, eu também vou cair com ele. Então a gente tem que prestar bem atenção naquilo que a gente faz.
Ou a gente muda de vida e torna-se bons cristãos, ou a gente tem grande chance de se dar mal lá na frente. Ou a gente busca Cristo com fé e com amor, ou nada que a gente fará terá sentido. Com a mesma boca que eu abençoo, eu vou amaldiçoar? Com a mesma Bíblia que eu ensino que eu tenho que ser misericordioso com as pessoas, que tenho que ter compaixão e perdoar, eu vou mandar matar, eu vou mandar fazer maldade com ela? Eu vou praticar o mal? É isso que Jesus me ensinou? Então temos que ter cuidado. Nós temos que converter as pessoas de forma que elas abracem a Cristo e façam com que Jesus seja o espelho onde a gente se olha todo dia para Ele e vê aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar a Bíblia diante de nós, o Evangelho de Jesus, ler ele todo dia e falar: é isso que Jesus me ensinou, é isso que eu tenho que pregar para o meu irmão, é isso que eu tenho que fazer. E não ficar aprontando com a palavra de Deus. Colocando Deus como se ele fosse inimigo do outro, sabendo que ele é Pai, que Jesus ensina, por isso que eu amo tanto o Evangelho. Porque é o único lugar da Bíblia onde Jesus ensina Deus, que Deus é Pai. E a chamar ele de Pai, através da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Então temos que ser cristãos na fé, no amor, na compaixão e no perdão, e entender que o outro, assim como eu, é pecador sim, e nós temos pecado sim, carregamos pecado. Por isso temos que nos perdoar mutuamente, por isso que temos que confessar, por isso que temos que fazer com que a gente tenha santidade. E esquecer esse mal que habita no mundo. Não para você desprezar quem pratica ele, mas procurar fazer com que ele venha e pratique o bem. Porque a fé não é baseada em coisas, mas sim em Cristo, em um ser que é divino, que veio no mundo para salvar eu, você e a nação e o mundo. Mas que você tem que seguir aquilo que ele colocou diante de você. E não intuições, e não pensamentos vazios. Seja um distribuidor do amor, da paz. Né? Então que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia abençoado e mudem a cada dia a forma de vocês pensar, né? Aquele que pensa diferente. Então eu não sou mais importante que nenhuma pessoa. Eu não me considero melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Porque um praticou mal, será que eu não estaria propício ao mesmo erro, não? Então nós temos que dar aquilo que Jesus fez. Na dúvida, perdoa e vê se a pessoa muda de vida, né? Vê se ele faz algo diferente. Dá um beijo no coração. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.